Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao período remoto da disciplina de matemática e na videoaula de hoje nós vamos aprender dois novos tópicos de geometria métrica plana, ok? Bom, desde já eu já peço perdão por qualquer errinho de digitação que possa aparecer nos slides e sempre que possível eu vou estar corrigindo aqui na videoaula, tudo bem? Bom, num breve resumo, a videoaula de hoje nós vamos explanar sobre potência de um ponto e relações métricas no triângulo retângulo. Esses tópicos de geometria métrica plana são essenciais para o estudo de cálculo de áreas de figuras geométricas planas, que nós vamos ver mais para frente. Bom, sobre potência de um ponto, nós vamos estudar três casos, certo? Então, se por um ponto P, no interior de uma circunferência passam duas retas concorrentes que interceptam essa circunferência nos pontos AB, CD, respectivamente, então nós temos uma relação. Bom, a figura mostra o enunciado. Você tem um ponto P que está no interior da circunferência, e por esse ponto P passam-se duas retas concorrentes, exatamente nesse ponto P, onde uma das retas intercepta a circunferência nos pontos A e B, e a outra reta intercepta a circunferência nos pontos C e D, certo? Então vale a seguinte relação. A medida do segmento PA vezes a medida do segmento PB é igual à medida do segmento PC vezes a medida do segmento PD. Essa relação ela se mostra usando semelhança de triângulos. Eu vou omitir a demonstração para que a videoaula fique objetiva. Aqueles que tiverem interesse podem me chamar no atendimento virtual ou no fórum de discussões que eu coloco a demonstração, ok? Para todos os casos aqui, eu vou omitir a demonstração para a videoaula ficar mais rápida. Então vamos lá. Vamos então ao segundo caso de potência de um ponto. Nós vimos no primeiro caso é quando o ponto P está no interior da circunferência. Agora vamos ver quando um ponto P está no exterior. Se por um ponto P, no exterior de uma circunferência, passam duas retas concorrentes que a interceptam nos pontos A, B e T, respectivamente, temos uma relação. Geometricamente, você tem o ponto P, que está fora da circunferência, e você tem uma reta que passa pelo ponto P, que intercepta a circunferência nos pontos A e B, e você tem uma outra reta que também passa pelo ponto P, só que intersecta a circunferência apenas em um único ponto T. Esse caso já foi estudado, aliás, esse caso de geométrico, onde a reta intersecta somente um ponto na circunferência, nós estudamos em trigonometria, certo? Quando uma reta é tangente à circunferência, ela intercepta ela em apenas um ponto, que no nosso caso é o ponto T. Então vale a seguinte relação. Medida do segmento PA vezes a medida do segmento PB é igual ao segmento PT ao quadrado. Ok? E ainda temos o terceiro caso de potência de um ponto, onde, se por um ponto P, também no exterior de uma circunferência, passam-se duas retas concorrentes que interceptam essa circunferência nos pontos A, B, C e D, respectivamente, temos o seguinte. A ilustração mostra ponto P de fora da circunferência, uma reta que passa por esse ponto P intersectando ela nos pontos A e B, e uma outra reta também passando pelo ponto P, intersectando a circunferência nos pontos C e D. Vale a mesma relação do primeiro caso. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Ok? Anote esses três casos no seu caderno, memorize as relações, que vai ser muito simples de trabalhar nos exemplos. As relações são parecidas, todas elas são demonstradas usando semelhança de triângulos. Ok? Então agora vamos um exemplo de cada um desses casos, para a gente fixar bem o conteúdo. Primeiro exemplo. Determine o valor de x em cada um dos casos a seguir. Eu tenho aí, então, uma circunferência com duas retas concorrentes, certo? E a medida dos segmentos, 3, 2, x e 4. Para ficar mais visual, para a gente aplicar a relação certinha, eu vou dar nome aos pontos de interseção das retas com a circunferência e o ponto onde elas são concorrentes. Olha aí.
Então eu coloquei os pontos A, B, C e D e P para a gente usar as relações. Bom, é fácil de observar que esse exemplo ele recai no caso 1. É um ponto P no interior de uma circunferência, onde passam-se duas retas concorrentes que interceptam a circunferência. Uma delas nos pontos A e B e a outra no ponto C e D. É fácil de observar, então, pela relação da potência de um ponto, que PA vezes PD é igual a PC vezes PD. Bom, a medida do PA é 3, do PB é 4, do PC é 2 e do PD é x. Substituindo, nós temos isso. 3 vezes 4 igual a x vezes 2. Agora é só isolar o x nessa equação. Então, nós vamos ter 2x igual a 12, e passando 2 dividindo, nós chegamos que o valor do x é igual a 6. É bem fácil de aplicar as relações de potência de um ponto. Basta você identificar em qual dos três casos a minha figura vai cair. É sempre bom você nomear os pontos de interseção pelos pontos que recaem sobre a relação, que aparecem na relação, que fica mais fácil de substituir os valores. Vamos ao segundo exemplo. Então eu tenho aí no caso um ponto P de fora da circunferência, uma das retas intersecta a circunferência nos pontos A e B, e a outra reta intercepta a circunferência apenas no ponto T. Está bem claro que essa aí é uma situação do caso 2, onde nós temos a relação PA vezes PB igual a PT ao quadrado. Observe que nessa relação, o PA é todo esse segmento aqui, ó, que é a soma do segmento PB com o segmento BA. Então eu tenho que somar esses dois valores para ter a medida do segmento PA. Bom, é fácil de observar que essa soma é 169. Multiplicado pelo PB, que é 25. Tudo bem? Então o primeiro lado da igualdade já está feito. É o PA de medida 169 vezes PB de medida 25. O PT é o valor do x. Então, PT ao quadrado, nós vamos ter x ao quadrado. Tudo bem? Bom, nós já sabemos que o contrário de elevado ao quadrado é raiz quadrada. Então, teremos x igual a raiz de 169 vezes 25. Observe que eu não multipliquei aí o 169 pelo 25, porque é uma técnica simples aí de extrair raiz, uma vez que 169 tem raiz exata e 25 também. E é fácil da gente observar, por conceitos de matemática básica, que a raiz da multiplicação é a multiplicação das raízes. Então, raiz de 169 vezes 25, eu posso separar em raiz de 169 vezes raiz de 25, que vai ficar 13 vezes 5, que é igual a 65. Valor do x nesse caso. Ok? Você pode aplicar isso caso apareça nos seus exemplos, para a gente não ter uma multiplicação, um número grande, para a gente extrair a raiz de uma forma mais difícil. Ok? Mas, se de tudo você já tem um embalo da matemática básica, multiplique os dois números e extraia a raiz pelos seus conhecimentos. Ok? Vamos a um terceiro exemplo aí, que vai cair no terceiro caso de potência de um ponto. Temos esse caso. É claro que fica mais simples da gente dar nome aos pontos de interseção das retas concorrentes e das retas com a circunferência. Ok? Dando nomes aí aos pontos de interseção, eu coloco ali o P, o A, o B, o C e o D. Observo facilmente que isso recai no caso 3. O caso 3 de potência de um ponto tem a mesma relação do caso 1. É PA vezes PB igual a PC vezes PD. Observe que o PA aqui, no caso, é a soma da medida dos dois segmentos, de PB e BA, certo? Então, o meu PA vai ser x mais 5, tudo bem? E quando eu multiplicar por PB, vai ficar aquela soma multiplicado por x. Pronto, primeiro lado da igualdade. O PA, que é x mais 5, vezes o PB, que é x. Já o segundo lado da igualdade, PC vezes PD, o PC é a soma desses dois segmentos, no caso 2 mais 10, que é 12, vezes o PD, que é 2. Bom, vou aplicar a distributiva ali do x para o x mais 5,
Então, no primeiro lado da igualdade, eu tenho x² mais 5x. Do outro lado da igualdade, eu tenho 24. Fácil de observar que nós iremos cair numa equação de segundo grau. Nós vamos usar a relação de Bhaskara para encontrar o valor do x. Provavelmente você vai encontrar dois valores, um deles será negativo, e nós vamos descartar porque o x é uma medida e não existe medida negativa. Caso você encontre dois valores positivos, são os dois possíveis valores que podem satisfazer, no caso ali, o meu exemplo. Tudo bem? Aí você fica com duas respostas. No caso de dar uma positiva e negativa, descarta a negativa e o x vai ser só o valor da resposta positiva, que é o que acontece nesse caso. Resolvendo a expressão do segundo grau, eu chego em um valor negativo e um outro positivo. Descartando o negativo, eu fico com o x igual a 3. Verifique e perceba que realmente vai dar o x igual a 3. Ok? Você percebeu então que é bem simples de aplicar os três casos de potência de um ponto. Tudo bem? Bom, todos esses casos aí, eles provêm da semelhança de triângulos, que provém do Teorema de Tales, que nós estudamos na videoaula passada. Então, nós já estamos um pouco familiar com essas proporções, essas igualdades. Tá certo? Dando continuidade ao nosso estudo da geometria métrica plana, nós vamos passar agora para relações métricas no triângulo retângulo. Tudo bem? Muitas dessas relações nós já conhecemos, certo? Teorema de Pitágoras, por exemplo. E as outras relações que vão aparecer também são facilmente mostradas usando semelhança de triângulos, certo? Então vamos lá. Para relações métricas num triângulo retângulo, considere um triângulo ABC de tal forma que ele seja retângulo em A. O que quer dizer isso? Que exatamente no vértice A tem um ângulo de 90. Considere ainda um ponto D como sendo o pé da altura do triângulo relativa ao vértice A. A figura vai responder isso aí. Então eu tenho o triângulo retângulo ABC, ele é retângulo no vértice A, certo? E o ponto D é o pé da altura em respeito ao vértice A. E eu já coloquei todas as medidas dos lados que aparecem nessa figura. Tudo bem? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Observe que aqui nós temos três triângulos retângulos. Eu tenho o triângulo maior, ABC, e eu tenho dois outros menores, o DAB e o DAC. Agora eu vou fazer o seguinte. Observe que o ângulo B ele é igual a esse ângulo aqui, ó, entre o lado B e o lado H desse segundo triângulo. Certo? É fácil de você mostrar isso. Basta você somar os ângulos internos de um triângulo e perceber a igualdade deles. Vou deixar para você verificar essa situação. Observe também que o ângulo C ele vai ser igual a esse ângulo aqui entre o lado C e o lado H. Também pelo mesmo raciocínio que nós fizemos a igualdade do ângulo B com esse outro ângulo aqui. Tudo bem? Bom, agora nós vamos separar esses três triângulos para perceber a semelhança entre os três. Tudo bem? Acompanhe aí. Temos os seguintes triângulos semelhantes. Olha, nós temos o triângulo ABC, já com os três ângulos, um é reto e os outros dois marcados. O outro triângulo DAB, também com um ângulo reto no D e os outros dois marcados. Perceba que esses dois triângulos eles são semelhantes. Por quê? Tem um ângulo de 90, tem o ângulo C igual a esse ângulo A, e o ângulo B também igual a esse ângulo B. Beleza, três pares de ângulos iguais, obviamente esses dois triângulos são semelhantes. Nós temos ainda o outro triângulo, o DAC. Observe que, do primeiro para o terceiro, tem um ângulo de 90, aqui no vértice A e aqui no vértice D. O ângulo C igual ao ângulo C e esse ângulo A igual a esse ângulo B. Beleza. O primeiro é semelhante ao segundo, o primeiro é semelhante ao terceiro e perceba que por esse mesmo raciocínio, o segundo é semelhante ao terceiro. Então nós temos três triângulos semelhantes. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo DAB, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DAC,
E os dois últimos, o DAB e o DAC, também são semelhantes. Bom, então eu posso aplicar aí aquele raciocínio da razão de semelhança para os três triângulos aí. Só que nós vamos fazer isso 2 a 2, tudo bem? Então nós vamos pegar o primeiro e o segundo triângulo e tirar o que nós podemos com a razão de semelhança. Vamos fazer isso também com os triângulos 1 e 3 e com os triângulos 2 e 3. Certo? Beleza. Desenhe essas figuras no caderno e perceba que realmente vão dar essas relações do próximo slide. Já que o primeiro triângulo é semelhante ao segundo, então ele tem os lados proporcionais. Os lados de um são proporcionais aos respectivos lados do outro. Então nós vamos ter três razões aqui, ó, três relações. Primeira delas, o A dividido por C tem a mesma medida de B por H. Perceba isso aí, tá? Então, multiplicando cruzado, eu chego que BC é igual a A vezes H. Também vou ter que o AC é igual a C vezes M, que multiplicando cruzado, eu tenho C² igual a A vezes M. Da mesma forma que BH é igual a C vezes M, onde multiplicando cruzado, eu chego em que CH é igual a B vezes M. Então, para os dois primeiros triângulos, eu tenho essas três relações provenientes da razão de semelhança. Agora vamos fazer esse mesmo raciocínio do primeiro triângulo para o terceiro. Triângulo ABC com o triângulo DAC. Bom, eu vou ter que B sobre A é igual a B vezes N, onde multiplicando cruzado, eu chego em B² igual a A vezes N. Da mesma forma, A sobre B igual a C vezes H, então implica que BC igual a A vezes H. E da mesma forma que B sobre N igual a C vezes H, onde B vezes H igual a C vezes N. Ou seja, para esses dois triângulos eu também tenho outras três relações. E com o segundo e terceiro triângulo, eu também vou ter outras três relações. C vezes B igual a A vezes N, perdão, C sobre B igual a H sobre N, onde implica em B vezes H igual a C vezes N. C sobre B igual a M sobre H, onde implica C vezes H igual a B vezes M. E H sobre N igual a M vezes H, M sobre H, onde implica H² igual a M vezes N. Certo? Então, com esses três triângulos semelhantes, eu tirei 9 relações. Se você anotou, você vai perceber que tem algumas repetidas. Então, tirando essas repetidas, nós vamos finalizar essas relações métricas no triângulo retângulo com apenas 6 relações, que são essas aí, ó. B² igual a A vezes N, C² igual a A vezes M, H² igual a M vezes N, B vezes C igual a A vezes H, B vezes H igual a C vezes N, C vezes H igual a B vezes N. Anote essas relações, porque elas são muito importantes para resolver os exercícios. Além disso, nós não podemos esquecer que nós temos três triângulos retângulos. Em todo triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras. No primeiro triângulo, que é o maior, eu tenho A² igual a B² mais C². No primeiro triângulo menor, eu tenho C² igual a M² mais H². E no outro eu tenho B² igual a N² mais H². Certo? Então anote todas essas relações para ficar mais simples de resolver os exemplos, tudo bem? Eu só vou passar um exemplo aqui, porque é bem simples trabalhar também com as relações métricas no triângulo retângulo. Vamos lá? Encontre o valor das incógnitas x, y, z e t nessa figura. Tudo bem? Bom, é fácil de perceber que nós vamos usar relações métricas no triângulo retângulo aqui. Tudo bem? Para ficar mais fácil, eu vou dar nomes aos vértices para ficar similar à figura da definição. Tudo bem? Olha aí, dando nome, observe, eu tenho o vértice A, o vértice B, o vértice C, o ponto D, que é o pé da altura em respeito ao vértice A, e eu tenho a medida dos lados, né? O lado Azinho, que no caso é o meu T, o lado Bzinho,
que no caso é o meu 12, o lado Czinho, que no caso é o 5, o M, que é o Y, o N, que é o Z, e o H, que é o X. Certo? Agora, nós temos que buscar lá naquelas 6 relações, ou nos teoremas de Pitágoras que aparecem para esses 3 triângulos, quais delas nós vamos usar para encontrar o valor de x, y, z e t. Ok? Perceba que na figura, fica bem mais simples encontrar primeiro o valor do t no triângulo maior, ABC. Eu tenho um dos catetos, que é 5, o outro cateto, que é 12. Para encontrar o valor da hipotenusa, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo ABC. Certo? Então temos o seguinte: a quadrado igual a b quadrado mais c quadrado. Substituindo os valores, eu tenho t quadrado igual a 12 quadrado mais 5 ao quadrado. Resolvendo as potências e somando, eu chego que t quadrado é igual a 169. Contrário de elevado ao quadrado é raiz quadrada. Raiz de 169 me dá o valor do t, que é 13. Faço o passo a passo desses cálculos. Certo? Encontrando o valor do t, eu posso agora encontrar outros 2 valores. Certo? Onde eu vou usar outras relações daquelas relações métricas no triângulo retângulo. Uma delas vai ser essa: c quadrado igual a a vezes m. Volte lá na figura, identifique o c, o a e o m. Quando a gente substituir, será isso: 5 quadrado igual a t vezes y. Como eu tenho o valor do t, que é 13, então eu vou ter 25 igual a 13 vezes y. Isolando o y, eu chego no valor dele, que é 25 sobre 13. Outra relação métrica, a b quadrado igual a a vezes n, vai me dar o valor do z. Certo? Como eu já tenho o valor do t, já substituí ele aqui, que é 13, certo? Teremos 144 igual a 13 vezes z. E isolando o z, nessa simples equação, eu chego que ele é 144 sobre 13. E uma outra relação métrica, para você identificar, h quadrado igual a m vezes n, onde a gente substitui, vai ficar x quadrado igual o m, que nós já encontramos, que no caso ali é o meu y, é 25 sobre 13. O n, que nós já encontramos também, que no caso é o z, é 144 sobre 13. Fazendo os devidos cálculos, eu chego que o valor do x é 60 sobre 13. Tudo bem? É um exemplo bem simples e agora vai ficar para você fazer o restante de potência de um ponto e de relações métricas no triângulo retângulo. A atividade está bem simples. Qualquer dúvida que você tiver, você já sabe. Pode entrar em contato pelo fórum de discussões ou no atendimento virtual. Ok? No mais, bons estudos e até a próxima videoaula.